Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. O Sermão do Monte. Logo de início, temos que pensar a respeito desse local, do monte. O fato ocorre em Israel, na Palestina, nas margens do mar da Galileia, Tiberíades. Muitas aldeias, Corazim, Magdala, Cafarnaum, Tiberíades. No entanto, o fato ocorre no monte. Quando ouvimos o sermão da montanha, o sermão do monte, como imaginamos o cenário? Um grande campo, um grande monte, outro grande campo? No entanto, na realidade, o que vemos neste local é o lago, o grande lago. Porque este local, chamado de monte, é a encosta do lago, frente para o lago, frente para o mar de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E por que então dizem no monte? Em virtude deste local não ter nenhuma aldeia, nenhuma cidade. Imagine na casa de Pedro, Cafarnaum, de frente para o mesmo lago. Ou Magdala, a cidade de Maria Madalena. Também a aldeia, a cidade de frente para o lago. Como seria marcado o encontro, a referência? Cada cidade tem seu nome, é conhecida por sua localização. Então, quando se referiam a este local, que não tem nenhuma cidade, nenhuma aldeia, e é em uma grande área, um pouco inclinada, uma encosta do lago, falavam um monte, a montanha. E Jesus lá nos traz a mais bela lição moral. O sermão, o ensino do monte, da montanha. Na realidade, a encosta do lago, de frente para o lago, se tornou um dos lugares prediletos, em virtude do conforto para sentar, do vento que corria a favor, de cima para baixo, facilitando a audição, e da mais bela vista panorâmica de todo o lago. Andando no perímetro de todo o lago, o local mais espetacular para apreciar a natureza é exatamente este local, que curiosamente não tem nenhuma aldeia, não tem nenhuma cidade. O pôr do sol, o crepúsculo, as estrelas, tão fantástico que o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala a respeito da maravilha panorâmica, descreve o Sermão do Monte e nos diz do perfume e do visual do sol e da estrela neste local. Curiosamente, quando ouvimos o Sermão do Monte, se não conhecermos o local, ficamos longe de pensar que estamos na mais bela vista do lago de Genezaré. Se fizermos um arredondamento bem grosseiro e transformarmos o lago num retângulo, assim como um campo de futebol, um retângulo, o lado menor e o lado maior. Mesmo as mulheres que não conhecem o jogo sabem do que eu estou falando.
Onde é que estaríamos? Num dos lados maiores, próximo ao escanteio. As mulheres sabem o que é escanteio? Já ficou difícil. Próximo ao escanteio, num dos lados maiores, arredondando grosseiamente. Lá, naquele local, naquela encosta, na encosta do lago, com a mais bela vista panorâmica. Procurei observar, quando estive lá, se esta opinião dos estudiosos era a mesma do que a minha, porque é muito subjetivo falar de vista panorâmica. O que é belo para um, às vezes não é belo para o outro. E eu concordo com eles. De toda a margem do lago, de todo o perímetro que pude caminhar por ônibus a pé, do lado de Israel, ou de barco, a uma certa distância do outro país da Jordânia, onde existiam as 10 cidades de cultura grega, helênica, realmente o visual mais espetacular, inclusive o ruído do vento e o perfume realmente é lá. E o lugar está igual, praticamente igual, como da época do Cristo. Porque neste local, a igreja que está construída, que eu postei a imagem no Facebook, não tem nada a ver com o local. Ela está fora. É como se fizéssemos uma igreja aqui, na Casa Esperança, para venerar algo que acontecesse na praia do Guaiúba, lá, frente para o mar. A igreja está fora, que é recente. Diferente do que vimos até agora, em que observamos uma igreja sobre outra, lugares disputados, as ruínas, as pesquisas arqueológicas. Uma igreja construída entre 1936 e 1938. Católica dos franciscanos. Com uma arquitetura para lembrar as passagens da bem-aventurança. 8 bem-aventuranças, uma figura de 8 lados. E a decoração interna, lembrando os conselhos de Jesus para formar os bons discípulos. Mas está fora, não está na encosta, está para lá. Do local dela se observa a encosta. Se desce, se anda por toda aquela relva, toda aquela área. O local predileto, em virtude do conforto e da vista panorâmica. E a própria palavra, bem-aventurança, que também hoje para nós, ninguém diz, você vai à Casa Esperança, seja um bem-aventurado. Alguém falou assim para vocês? Semana passada eu fiz aniversário, estava aqui o Alan Vilches, encantou a todos. Ninguém chegou para mim e falou, seja um bem-aventurado. Né? Vamos fazer uma viagem, se deseja saúde, felicidade, o ano novo está aí. O que se deseja? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é isso? Alguém falou, seja um bem-aventurado. Quando falamos esse termo, bem-aventurado, automaticamente já nos lembramos do Sermão da Montanha, que na verdade é um sermão numa encosta de um lago, levemente inclinado. Cadê a montanha? Levemente inclinado, algo inclinado. Montanhas estão próximas, grandes montanhas, lá não. Mas a palavra que Jesus disse, na realidade, na transliteração para o português, seria A-S-H-R-E-I. Lembra em português corrente, Ashrei. Significa bem-aventurança, na tradução, felicidade. Mas esse termo, no hebraico, no aramaico, é utilizado pelo rei Davi nos Salmos. É a abertura dos Salmos. 1.1, 1.2. Pode pegar a Bíblia, o Antigo Testamento, vai nos Salmos. E a abertura dos Salmos é exatamente esse termo. 1.1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores,
não se assenta entre os escarnecedores. 1.2: bem-aventurado aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita na sua lei dia e noite. Falando da felicidade do homem justo, do homem bom, que procura observar a lei de Deus. Isso os judeus ouviam desde os 5 anos. Uma das passagens prediletas dos estudos, decorado. Ou seja, esta palavra, bem-aventurado, tinha um amparo emocional no coração de cada um daqueles judeus muito forte, comum, diário, contínuo. Vejam que diferença. O sermão das bem-aventuranças do monte, na realidade, era algo num lugar espetacular, uma vista deslumbrante, com palavra do dia a dia, o feijão com arroz do campo emocional. No entanto, o conteúdo dele é algo enigmático. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Como é que você pode ser feliz sendo perseguido? Vou ser perseguido e vou ser feliz? Por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. De que justiça Jesus está falando? Porque existe a justiça dos homens, e existe a justiça de Deus. E a justiça dos homens são as leis humanas, a lei do progresso, e que muda. Numa época, dentro da lei, a escravidão, a pena de morte. Noutra época, o que era lei é um fato horroroso. Às vezes atrasada. Esta semana, quando eu abri a página da internet, estava lá que o juiz mandou bloquear a conta desta operação Lava Jato de um dos presos. Aí veio uma observação que não tinha nenhum centavo na conta. Seu dinheiro conseguiu sair todo antes de chegar ao bloqueio. Eu já sabiam. E falam cada número que a gente pensa que nem existisse dinheiro no mundo. Não sei quantos bilhões. Né? Essa é a justiça humana. Na charge. Carro todo mundo, sujo, imundo, a polícia prendendo. E aí a justiça, mas tem essa lei, aquela. Direito de liberdade. Que evolui, que progride, que falha, que depende das provas, da capacidade, da defesa, da acusação. Mas Jesus não está falando dessa justiça. Jesus está falando da justiça divina. Justiça de Deus. E aí não tem jeito de enganar Deus. Não tem jeito de tirar o dinheiro da conta antes. Porque a justiça divina acontece automaticamente no momento que se pensa. Na causa inteligente do próprio corpo espiritual. Ele pensou, ele materializa na hora, no próprio corpo espiritual, no seu perispírito. O corpo espiritual. E lá, aquela matéria, o seu corpo, tem as suas propriedades. Que até onde podemos estudar, segundo o espírito André Luiz, através da produção mediúnica de Chico Xavier, conhecemos, entre outras, o peso, a densidade, a expansibilidade, penetrabilidade, uma série delas. E na morte, ocorre a separação do corpo espiritual do corpo carnal. E aquelas propriedades materiais do corpo espiritual, que foram dadas quando se pensou, quando se falou, quando se fez, quando se roubou, quando se ajudou, coloca automaticamente e materialmente a pessoa no seu lugar. Ninguém entra no avião, minha cadeira é J, vai sentar no banco do outro. Não tem jeito, são leis materiais divinas.
Mas não é só na hora da morte, não. Porque, mesmo durante a vida, a ligação mental daquela criatura vai ser com os espíritos daquela faixa. Eles que vão estar já colocando pensamentos, sentimentos, criando circunstâncias. Durante o sono do corpo, aquela criatura vai conviver com os espíritos daquela circunstância, daquela faixa evolutiva. E isso é no bem e isso é no mal. Isso é em tudo, com todas as criaturas. Sempre foi, é e será. Sem falar das variáveis da vida futura, no mundo espiritual e nas futuras encarnações, neste mundo ou em outra. A justiça divina é absoluta, não tarda, é precisa, ao mesmo tempo é misericordiosa. Ela oferece oportunidade para a criatura não sofrer no olho por olho, dente por dente, compreender o erro, recuperar o erro. Uma vez realizado um débito de 1000, já está lançado 1000. Essa é a justiça divina. E vai ser pago 1000. Mas na misericórdia, a própria criatura vai estabelecer se esse 1000 contratado, por seu débito, por sua mazela, vai ser quitado à vista ou vai ter um parcelamento. 2 de 500, 10 de 100, 1000 de 1. Que é de acordo com a compreensão do erro, o arrependimento e a providência em fazer o bem, para ter esse financiamento no seu fluxo de caixa, na contabilidade divina. Claro. Não é claro? Simples. O Espírito Emmanuel, isolando esse versículo, nos traz no Livro da Esperança, na produção mediúnica de Chico Xavier, que é um livro que estuda o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que sempre tem 2 partes isoladas. Nesta lição, ele isola esta bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, versículo 10. E em conjunto, o capítulo 8, item 8 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E realiza os seus comentários. Separamos o final, só a parte final, para refletir. Quem suporta serenamente o mal, que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. A lição toda é maravilhosa, mas passa a ser lição de casa. Vamos ver só esta última parte. Vejam que interessante a construção do pensamento de Emmanuel. Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo. No atendimento fraterno, é muito comum as pessoas chegarem na sua vez de serem atendidas, entram lá e começam a falar toda a desgraça, todo o sofrimento que está passando na sua vida, e logo em seguida me pergunta: alguém fez alguma coisa para mim? Foi mandado? Tem macumba? Quem me atirou esse mal? Interessante, né? Vejam o que Emmanuel diz. A pessoa atrai o mal para si mesmo. Pode ter alguém que faça um trabalho para alguém e acabe dando certo? Pode. Desde que você tenha no passivo aquilo para resgatar. E se você não tiver? É impossível. Então a mesma macumba, a mesma maldição, usando o termo do Livro dos Espíritos, os mesmos maus espíritos, os mesmos médium, a mesma galinha, a mesma pinga, a mesma vela, num dá certo, no outro não dá. Porque naquele um que dá certo, ele tinha já colocado no seu débito, ele já tinha materializado no seu perispírito, quando ele fez o mal no passado, nesta vida ou em outra.
Então ele ficou vulnerável. O outro não. O outro que não fez no seu corpo espiritual não tem penetração, não tem aquele passivo, não tem como resgatar aquilo. Nós atraímos o que ocorre para nós. Não existe azar, não existe força nenhuma. O espírito mais atrasado no universo nada pode contra nós. Só pode contra nós dentro das nossas fraquezas, da nossa ignorância, dos nossos erros passados ainda não corrigidos. Esse é o limite dele. Qualquer obsessor, quando ele se aproxima, ele só vai ter ação em cima de uma pessoa, de uma criatura, dentro dos erros que essa criatura já tem em si, no seu corpo espiritual, no seu roteiro evolutivo. E se não se aproximar nenhum espírito mau, não tem problema. A criatura vai sofrer do mesmo jeito. Porque não faltam circunstâncias no universo que lhe vão oferecer um ensino adequado para a sua evolução. Porque esse sofrimento não é simplesmente um castigo por castigo. É um processo educativo do Criador. A criatura aprende sofrendo o erro das suas escolhas. Então Deus apenas permite ou impede, veta ou concorda. E se não há nenhum mal voluntário para resgatar, colocar em prova aquele que necessita daquilo, a natureza encontra o caminho. Logo, cada um atrai para si o que lhe ocorre de bem e de mal, de dor e de prazer. Não adianta procurar culpados. E existem sofrimentos que não são erros passados não corrigidos. São escolhas livres antes da encarnação. A criatura pode se oferecer numa missão de pai, de mãe, conviver numa família com drogados, viciados, ladrões, assassinos, materialistas, tentando auxiliar o Criador na recuperação moral daquelas criaturas. Não havia necessidade. Todo aquele sofrimento daquele convívio foi uma escolha livre que Deus permitiu. A criatura conhecia o desafio. Então ela vive uma circunstância difícil, um desafio, mas buscando a própria evolução moral, a própria evolução espiritual. E toda a prova está sempre na possibilidade da criatura evoluir. Deus não permite uma prova que a criatura não tenha capacidade, como também não permite algo que não tenha utilidade. Tem um estudante e ele diz assim: eu quero entrar lá no primeiro ano para ficar aprendendo tabuada. Ele já está no 6º ano do ensino médio. Não é permitido, isso ele já sabe. E vai ficar o ano todo estudando tabuada que ele já sabe só para tirar 10, 10, 10. Ele não aprendeu nada do que não sabia. Mas também se ele disser: eu quero aprender física nuclear, também não. Você não vai boiar completamente. Né? Então existem as escolhas que são relativamente fáceis, aprende alguma coisa, mas evolui pouco. E existem aquelas escolhas que o desafio é grande, mas também se vencer aquele desafio, a evolução é maior. Mas não existe escolha que não trará evolução nenhuma, de tão fácil que é, ou que é impossível de conseguir alguma evolução porque está acima das forças da criatura. Então Emmanuel fala a respeito de quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, é o bem sofrer, o sofrimento com resignação, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal? Veja que interessante, a criatura tem a opção de fazer o mal, no entanto ela deseja fazer o bem, faz o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Agora imaginem Jesus lá na Galileia, naquele lugar maravilhoso,
com aquele vento, aquela vista panorâmica, toda aquela circunstância, falando de felicidade, com a autoridade que ele tinha, pelas curas que realizava, pelos seus poderes nos fenômenos da natureza, para aquelas pessoas pobres, que estavam no domínio do Império Romano, doentes, alguns escravos, e falando de justiça e de felicidade no futuro. Que desafio para elas conseguirem compreender a questão em relação à vida espiritual, porque no anseio íntimo delas, e tudo aquilo que elas aprendiam da justiça de Moisés, o traço forte dos mandamentos, eles que viviam com aqueles 613 mandamentos, tendo que observar o que fazer e o que não fazer, e mais a tradição oral. E aí Jesus vem falar de uma justiça que a verdadeira não é aquela que Moisés traz na lei, em parte. Onde está a justiça? Em matar o homem ou a mulher à pedrada, flagrados em adultério. Onde está a justiça em escravizar a pessoa que não pode pagar sua dívida? Onde está a justiça em ter que obedecer um repouso e não curar alguém que está morrendo, não dar assistência, porque é dia de sábado? Não passar de uma certa distância dos muros da cidade de Jerusalém, porque é dia de sábado. Foi de uma complexidade enorme, porque mistura a tradição da lei, a justiça do judaísmo, de Moisés e os profetas, entra naquele tempo, mas o anseio particular, a ideia de libertação em relação ao Império Romano, aqueles pesados impostos que iam para Roma, mais o conceito novo de Jesus, com uma complexidade ainda maior: ser feliz por ser perseguido por amor da justiça. Allan Kardec nos traz um caso que ilustra um pouquinho a respeito desses preconceitos, dessa justiça humana, da justiça divina. Isso ocorre no ano de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e é publicado no mês de dezembro. Ele publica com o nome Uma Viúva de Malabar. Alguém conhece Malabar? Tem uma ideia de onde fica? É uma região, uma costa na Índia, no sul da Índia. E ele tinha uma curiosidade de fazer uma pesquisa com um espírito que tivesse vivido uma experiência nesse lugar, tivesse sido mulher e que tivesse cumprido o costume e a lei deles. Uma lei assim, que quando o homem morre, se a mulher não casar dentro de um certo tempo, ela tem que ser queimada viva, voluntariamente, para auxiliar o marido. 1858, na Índia, existiam esses casos, se sabia desse costume que estava diminuindo, não sei hoje como é lá. Mas Allan Kardec tinha, no seu espírito de pesquisador, de entrevistar os espíritos que prestavam testemunho através dos médios, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na passagem Santana 59 Fundos. Eu estive lá visitando o local, está lá até hoje, só que é uma propriedade particular, você não entra no local, a menos que o dono abra a porta, porque naquela época era do imperador, as lojas, tal, grande ópera. Por que ele escolhia os fundos? Por causa dos ruídos da rua, dos cavalos, né? Hoje é dos carros.
Então, ele fica, puxa, nunca passa um espírito desse. Ele fala para o espírito de São Luís, que era o espírito que dirigia os trabalhos. E os espíritos que são trazidos à comunicação são selecionados, são observados, e de acordo com a reunião mediúnica, é que são trazidos esses espíritos. As reuniões têm um objetivo. Hoje, daqui a pouco, nós teremos a nossa. O nosso objetivo é auxiliar espíritos em sofrimento. Então, os espíritos bons que cooperam nesse trabalho, eles estão selecionando nos cemitérios, naqueles que morreram, nos que estão vagando recentemente, há décadas, há séculos, com possibilidade de compreensão, de consolo, de esperança. Quase que todos os casos são assim. Eventualmente, alguma outra comunicação fora desse contexto é que aparece. Então eles estudam, cada médium é um instrumento diferente. Você não pode levar para um piano uma música que é de guitarra. O conteúdo do doutrinador que vai argumentar, o jeito dele, existe uma série de detalhes. Então Allan Kardec, naquela época, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é a primeira sociedade do mundo regularmente constituída para estudar a comunicação dos homens com os espíritos. Esta sociedade, que nós estamos aqui, a Casa Esperança Centro Espírita, é uma das milhares que existem hoje regularmente constituída. Existe um estatuto registrado no cartório, pagamos o alvará de funcionamento na prefeitura, que está lá no mural, né, todo ano. Tem lá o objetivo. Allan Kardec, Chico Xavier, a moral do Cristo. Então, dentro da lei, está lá que nós buscamos nos comunicar com os espíritos. E a primeira vez que houve no mundo uma autorização legal do imperador, na época, na França, estava numa fase de império, foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ela veio cumprir a promessa de Jesus, que promete o Consolador prometido, a doutrina, aquilo que viria a corrigir as interpretações humanas erradas, lembrar o que estava escrito no Evangelho e desenvolver, trazer informações que não poderia ser dita ao tempo do Cristo, com a evolução da compreensão espiritual, com a evolução da ciência. Então aquela sociedade tinha um objetivo diferente da nossa. Eles também traziam consolo e esperança e auxiliavam os sofredores. No entanto, o objetivo deles, acima de tudo, era a pesquisa, o conhecimento da vida no mundo espiritual, a compreensão de como isso funciona, como é que se morre, como é que se nasce, como é que se faz a reencarnação, a escolha das provas, entender o corpo espiritual do espírito, porque um é médio ostensivo e o outro não. E aí, nesse contexto de observação, Allan Kardec, que não tinha mediunidade ostensiva nenhuma, procura conhecer um caso de uma mulher que teria vivido na Índia, em Malabar, na região costeira de Malabar, e que teria se matado, queimada, viva, se oferecido para cumprir a lei e o costume local, em virtude do seu marido ter desencarnado. E o espírito de São Luís diz: numa oportunidade, eu trarei. Porque também existe o trabalho de pesquisa, de ver, de olhar. Não tinha na hora. Os espíritos não são mágicos. Você quer isso, ele acontece na hora. Não. Mas a oportunidade houve, e foi exatamente no dia 2 de novembro, no Dia dos Mortos, de 1858, que ocorreu a oportunidade. Allan Kardec e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas estavam trabalhando no feriado nacional, no Dia dos Mortos. Estavam trabalhando. E naquela reunião estava um médium, o senhor Adrien, um médium com fenômenos ostensivos muito notáveis. Ele ouvia, ele escrevia
como um ditado, não era psicografia mecânica, ele ouvia o que o Espírito falava e escrevia, mas principalmente ele tinha uma capacidade de ver com muitos detalhes, via os Espíritos. E aí ele descrevia como um retrato falado. Allan Kardec não era crédulo, ele anotava tudo. E esse médium foi com ele em todos os lugares, hospitais, baile, teatro, velório, todos os lugares. Via Espíritos e Allan Kardec anotava tudo. Na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, descreveu vários espíritos. Todos eram anotados, com data. Ele conversava com os espíritos, eles diziam o nome, falavam circunstâncias. E às vezes, o mesmo espírito voltava numa certa oportunidade, meses ou anos depois. Naquelas centenas de espíritos que vinham. O que fazia Allan Kardec? Ia buscar no arquivo para comparar. Se houve alguma mudança, não houve. E as pessoas que chegavam, que não eram conhecidas desse médium, o senhor Adrien, e não havia naquela época o Facebook, que a gente põe a imagem, né, e vai a notícia rápido por todo lado, WhatsApp, em fotografia. Minhas duas filhas estão trabalhando na Disney. Vão trabalhar lá no Parque da Disney até 30 de janeiro. Eu estou mais perto delas agora, que elas estão trabalhando nos Estados Unidos, quando elas estavam estudando lá em São Paulo. Porque eu toda hora mandando mensagem, fotografia, filminho. Eu ia para elas, né? WhatsApp é toda hora, toda prova. Né? Naquela época de Kardec, a eletricidade era mal conhecida. E aí ele dizia: está perto de você um espírito assim, assado, que dá esse nome, que diz isso, coisa. E a pessoa confirmava. Então isso que deu credibilidade para este médium perante Allan Kardec, que era muito cuidadoso, que só acreditava em fatos, fatos verificáveis. Toda a codificação espírita é feita em cima de fatos. Do que os médiuns veem e falam é anotado. Do que os espíritos escrevem está registrado. Aquele é um fato. E é aquilo que é analisado, que é comparado, que é medido, que é pensado. E é a respeito desses fatos que ele conseguiu verificar que os espíritos existem, se comunicam, são bons, maus, sábios, ignorantes, evoluem, vivem em outros mundos. O mesmo espírito vive em corpo de homem, de mulher. Bom, mas o médium Adrien, eu vou ler a descrição que ele fez desse espírito, que é a viúva de Malabar, que foi trazido pelo espírito de São Luís, que organiza a reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 2 de novembro de 1858, atendendo o pedido de Allan Kardec, feito no passado. Olhos negros e grandes, com a esclerótica amarela, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele açafroada e trigueira, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande, ligeiramente achatado, boca grande e sensual, belos dentes largos e iguais, cabelos lisos, abundantes, negros e empastados de gordura, corpo bem gordo, grande e atarracado, roupagem de seda, deixa o peito meio descoberto, pulseiras nos braços e nas pernas. Vejam a riqueza de detalhes que o médium Adrien, tudo anotado. E aí Allan Kardec começa o diálogo. Lembra-se mais ou menos em que época viveu na Índia e onde foi queimada com o corpo do seu marido? Ela fez um sinal indicando que não se lembrava a época. Vejam que interessante. O espírito não conseguia se lembrar a época em que ela tinha vivido. E já tivemos contato com espíritos, inclusive alguns muito íntimos, que já até estudaram conosco aqui, que quando vieram como espíritos, também tinham dificuldade de se lembrar de coisas que na nossa vida corrente está sempre na memória.
Mas quando deixamos o corpo carnal, por perder as referências dos dias, meses e anos, e essas coisas não serem mais necessárias, estarmos vivendo em outra realidade material, aquilo realmente pode entrar no esquecimento, de acordo com o nível evolutivo do espírito. E espíritos falam que é difícil, quando eles querem nos dizer coisas como datas, meses, falar a respeito do nosso tempo, porque nós marcamos o tempo com o sol, com a lua, com o nosso calendário, mas eles perdem essa referência. Agora, nós mesmos, quando fazemos uma viagem, passeio para o exterior, e que aí deixa de ter aquela rotina, o que acontece na segunda, na terça, a gente esquece que dia de semana está. Nessa viagem que eu fiz aí de Malta, Sicília e Roma, 20 e pouco, a gente esquece, não é quinta, é sexta, vai perguntar para os mas que número é hoje? Começa a olhar no celular para ver, porque é todo dia passeio o tempo inteiro, é mala, aeroporto, hotel, você perde um pouquinho. Estamos vivos e é só uma viagem de 2, 3 semanas. Já ficamos confusos. Imagina o espírito que está desencarnado, vai passando anos, num novo contexto material de vida. Bom, mas o espírito de São Luís respondeu por ela e disse que ela tinha vivido essa experiência de viúva, né, de ter sido queimada viva, há 100 anos atrás. Então, 100 anos em 1858. Lembra-se de que nome tinha? Fátima. Ela se chamava Fátima. Você vai também fazer isso? Não. Você não tem nada a ver com Malabar. Vou perguntar para minha mulher: quando eu morrer, para melhorar os meus pecados, você vai se queimar viva? Não vai não. Que religião professava? E ela diz: a maometana. Aí Allan Kardec pergunta: mas o maometanismo não proíbe tais sacrifícios? E a viúva responde: é o espírito. Vocês estão entendendo? Nasci muçulmana, mas meu marido era da religião de Brahma. Tive que me conformar com o costume da região onde morava. As mulheres não se pertencem. Elas eram mercadorias, propriedades dos maridos. Que idade tinha quando foi morta? Creio que tinha uns 20 anos. E aí houve uma observação, porque quando o médium vidente, o senhor Adrienne, descreveu esta mulher, esse espírito, ele disse que a idade aparente era de 28 anos. E Allan Kardec então começou a fazer um estudo. Como ela disse que tem mais ou menos 20, e o médium disse que tinha 28. Vejam como é Kardec, como é feita a codificação espírita. E aí eles chegaram à conclusão que realmente ela podia ter 20, mas a aparência de 28, porque imagina viver na Índia, se eles tinham essa cultura, o malho que era a vida. Então a pessoa aparentava ter uma idade muito mais do que tinha realmente. E hoje, com os cremes de beleza, os tratamentos, as caminhadas na praia, a gente vê gente aí andando 90, andando na praia, tal, não sei o quê. Estava jogando futebol, aí apareceu um, falei: ainda bem que tem um mais velho do que eu, porque era o mais velho que estava jogando. Falei: quantos anos o senhor tem? Ele falou: 70. Eu fiz 57 essa semana, com 70 anos. Puxa, será que eu vou conseguir jogar mais 13 anos? Mas ele entrou em campo, a primeira corrida saiu. Ai, ai, ai. Mas hoje então as idades, realmente com os recursos, naquela época, ela tinha só 20 anos, mas o médium avaliou ela com 28. Sacrificou-se voluntariamente, diz ela: eu preferia ter me casado com outro. Ela não queria se matar queimada viva, ela preferia, mas ninguém a procurou. Pensei bem e compreendereis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não o fazer. Durante vários dias esperei um outro marido, mas ninguém me quis. Então tive que obedecer a Deus.
Qual o sentimento que poderia ser ditado nesta lei? Ela responde: ideia supersticiosa. Imaginam que nos queimando agradam a Deus, que resgatamos as faltas daquele que perdemos e que vamos ajudá-los a viver feliz no outro mundo. Então a mentalidade deles é que se a mulher se queimasse, oferecesse a sua vida, se queimando viva, por esse sacrifício estaria agradando a Deus e aliviando os erros do marido. É uma aberração, não é? Mas guardadas as proporções, não existe hoje algo que nos lembra isso, que nós mandamos fazer preces ou fazemos preces e com isso fazemos certos espíritos do purgatório deixar o purgatório. André Luiz nos traz a realidade de espíritos que estão reclamando: eu deixei as preces pagas, ninguém ora por mim, por isso que eu estou aqui. Então, na realidade, a compreensão espiritual dessas pessoas que imaginavam que a felicidade dos outros depende do procedimento dos homens, só é compatível com a lei do Criador no tocante ao estímulo que elas recebem. Porque quando oramos pelo Espírito, seja no chamado purgatório, ou no caso desse marido, ao receber a ideia, é uma sugestão. Se o Espírito acatar a sugestão de arrependimento, de compreensão do seu erro, e aí ele acaba se colocando numa circunstância adequada para ser resgatado para tratamento. Mas sempre depende dele. Então, se oramos por ele, ou mandamos orar, ou pedimos para alguém que confiamos que ore, só isso não basta. Ninguém tem o poder de tirar a pessoa do lugar que se colocou e colocá-la acima. Deus não permite. Nem os espíritos puros. Eles não têm o poder de nos tirar do lugar que estamos, da nossa hierarquia evolutiva, do nosso grau de evolução e nos fazer subir assim, tal. Não. Eles têm o poder de criar circunstâncias, influências, exemplos, aliviar as provas, nos trazer benefícios de misericórdia, que somos ajudados novamente, mas aumenta a nossa dívida. Continuamos no mesmo nível evolutivo. A cada cura que Jesus fez, tua fé te salvou, vai e não peques mais. Nenhuma criatura evoluiu um degrau sequer no seu nível evolutivo. Depende dela. Na hora que ela compreende o erro e que não peca mais e que se transforma moralmente, como o caso Paulo, Maria Madalena, Zaqueu. Seu marido ficou satisfeito com seu sacrifício? Resposta da Fátima: nunca procurei rever meu marido. Ela foi para o mundo espiritual e e não quis a mínima notícia de onde ele estaria. Não se encontraram lá e ela não estava interessada na vida do seu marido. Há mulheres que assim se sacrificam de boa vontade? Há poucas, uma em 1000. No fundo, elas não desejam fazer. Porque para fazer isso, a criatura tem que lutar contra o próprio instinto de sobrevivência, que é a lei natural divina. Ela tem que ir contra a lei de Deus, que está na sua própria consciência. Ela tem que afrontar o que os homens pensam. Ela tem que vencer a tradição. E isso é mais difícil do que podemos compreender. Embora, talvez, há poucos minutos atrás, tivemos um exemplo de como isso é difícil.
Que foi o que se passou com a sombra, com a senhora, no momento em que se extinguiu a vida corporal? O suicídio. Imaginem como Allan Kardec estuda no livro Céu e Inferno os casos de suicídio. E nós temos uma ideia. E mais, a produção mediúnica de Chico Xavier, o espírito André Luiz, nos informando a condição dos suicidas. Só que ela tem uma atenuante. A pequena compreensão espiritual, a questão dos usos e costumes da lei local. Mas o erro sempre é o erro. Perturbação, senti um escurecimento, depois não sei o que se passou, minhas ideias não ficaram claras, senão muito tempo depois. Eu ia a toda parte, entretanto não me via bem. Ainda agora não me sinto completamente esclarecida. Já tem 100 anos. Terei que passar por muitas encarnações para me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade da gente queimar-se, atirar-se no meio das chamas, a fim de elevar-se, sobretudo pelas faltas que não cometeu. Além disso, aquilo jamais se me aprouve. Aliás, nunca eu quis saber. E aí, depois de testemunhar a sua circunstância de sofrimento no suicídio, a sua realidade, ela diz: teríeis a bondade de orar um pouco por mim? Pois compreendo que nada como a prece para nos dar coragem, a fim de suportarmos as provas que nos são enviadas. Ah, se eu tivesse fé! Outra realidade que presenciamos com espíritos que estão em sofrimento, que pedem preces. A prece sincera, a prece ardente, os auxilia. É como uma torcida num jogo de futebol, que o jogador fica pedindo para a torcida, grita, grita, né? Aquilo dá uma força. E a criatura, com essa força, com esse estímulo, ela consegue fazer o que tem que fazer para estar melhor. Pede que te oremos, mas nós somos cristãos. Como poderiam nossas preces lhe ser agradáveis? É claro que Allan Kardec conhece a resposta, mas ele provoca sempre as perguntas para medir como o espírito pensa. O que ele quer saber é como sente e pensa o espírito. Por isso que ele faz essa pergunta. E a Fátima responde: só há um Deus para todos os homens. Observação: em várias sessões seguidas, a mesma mulher foi vista entre os espíritos que as assistiam. Disse que vinha para instruir-se. Parece que foi sensível ao interesse por ela demonstrado, porque nos acompanhou em várias outras reuniões e até na rua. Então, um espírito interessado que ficou observando aqueles estudos em muitas ocasiões. O que ocorre conosco também. Eventualmente, nas nossas conversas com os espíritos, eles falam que estavam, que assistiram à palestra, contestam, criticam, agradecem, aplaudem, vivem as suas emoções, voltam outras vezes. E para encerrar a nossa reflexão desta noite, a respeito do título das bem-aventuranças, o livro Boa Nova, no capítulo 11, o Sermão do Monte, nos traz uma revelação a respeito desta palavra de Jesus na encosta do lago. Ele nos fala os detalhes do dia a dia, como isso tudo começou. Ele nos diz o que aconteceu alguns dias antes de Jesus fazer o seu primeiro sermão neste local. E tudo começa com pessoas doentes, em penúria financeira, em desentendimento familiar, que foram em Cafarnaum, na casa de Levi.
que tinha uma casa muito boa, porque era cobrador de impostos, um bom emprego, ganhava bem, tinha uma casa boa, confortável, e as pessoas se apegavam, em primeiro lugar, a Jesus, mas na ausência de Jesus, nos seus discípulos. A casa de Pedro vivia sempre abarrotada de gente, na porta, na expectativa de ver o mestre, ouvir uma palavra, receber uma cura. E houveram 3 pessoas que foram à casa de Levi, com esses problemas: o Lisandro, o Áquila e o Pafos. Doenças, penúria de material, desentendimento familiar. E Levi, quando observou, e disse que a boa nova, a boa notícia veio para todos os homens, que a mensagem de Jesus era universal, o consolo e a esperança. Mas observando eles que queriam trabalhar pelo Evangelho, o que vocês podem fazer pelo Evangelho? Um não se entende nem na própria família, o outro é um morto de fome, um mendigo, o outro é um doente, um paralítico. Como mendigo? Como? Vocês não podem fazer nada. Pelo Evangelho vocês não podem fazer nada. Vocês só podem receber o consolo e ter esperança. E eles queriam voluntariamente fazer algo. E se foram todos, com a palavra rude de Levi, se retiraram muito entristecidos. Daqui a um tempo Jesus chega com André, e depois mais outros discípulos, e aí Levi, imaginando que tivesse feito coisa certa, comenta com Jesus: estiveram aqui, vejam vocês, um aleijado, um mendigo, aquele cara que briga com a família, queriam fazer algo pelo Evangelho. O que o Evangelho pode ter com o trabalho deles? E aí Jesus explica para Levi a respeito dos vencidos do mundo e os vencedores do mundo. Aonde vamos encontrar vencedores do mundo que queiram trabalhar pelo Evangelho? Estão com saúde, com dinheiro, com poder financeiro, estão guardando as suas propriedades, estão desfrutando as suas ilusões. O campo farto de trabalho, onde vamos encontrar cooperadores fiéis e leais, são os vencidos do mundo. São aqueles que estão doentes e vão ser curados. São aqueles que vão encontrar uma resignação na miséria material em que vivem, nos desafetos familiares. Esta, verdadeiramente, é que são a nossa melhor matéria-prima de trabalho, que não possuem, não são escravos das ilusões do mundo, e possuem então olhos para elevarem nas mensagens sublimes do reino dos céus. E aí Jesus, quando foi ao Sermão do Monte, e iniciou: bem-aventurados os pobres de espírito, e na sequência fala: bem-aventurados os que forem perseguidos por amor da justiça, e olhava nos olhos daquelas pessoas, e Levi, representando o poder aristocrático, que sabia ler, anotar, que tinha a casa mais confortável, pôde compreender o amor que Deus tem por nós, na sua misericórdia, trabalhando continuamente para a nossa felicidade futura. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.